CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Hoje a gente fala de espécies em extinção. Desta vez são os vagalumes, Marco. Pois é, os pirilampos ou vagalumes. Tem diferença? Não É sei. importante a gente... é a mesma, é o gênero Lampyridae, é a família, né, Lampyridae, então são insetos, né, e porque em Portugal chama pirilampo, Nordeste, agora aqui no Brasil é vagalume. Olha que interessante. Mas antes, Fernanda, é importante a gente parar para refletir que ao longo da história da Terra, nós já testemunhamos, né, a história testemunhou inúmeras espécies que desapareceram. Atualmente nós estamos na sexta extinção em massa. Né? Por que está ocorrendo isso? As mudanças climáticas, quando você diminui o número de hábitats, que é o local onde o indivíduo mora, o ambiente onde ele desenvolve um nicho ecológico. O hábitat é a casa do indivíduo, onde ele mora, na floresta, no pântano, nos campos, nas altitudes, né? É o hábitat. E o nicho é o papel do indivíduo. O que ele faz? Ele é herbívoro, ele é carnívoro, ele é predador, ele é presa. Como é que ele se alimenta? Como que ele se comporta? Então, quer dizer, você tem esses fatores, esses ambientes estão desaparecendo. Então, com isso, nós podemos ter a sexta extinção em massa, que já está em curso, né? Uma perda da biodiversidade até 1000 vezes superior à taxa natural. Então, mamíferos, aves, anfíbios, peixes e insetos estão desaparecendo até num ritmo alarmante, né, Fernanda? Impulsionando principalmente, é uma coisa preocupante, né? Principalmente pela destruição dos ambientes naturais. Então, voltando a dizer, as mudanças climáticas, a poluição, a introdução de espécies invasoras. Quando você introduz uma espécie invasora, posso dar alguns exemplos aqui, ela passa a ocupar um ambiente natural do nativo, consumir o alimento do nativo e não tem predador, então ela se reproduz rápido. Né? Nós temos aí aquele sururu chamado dourado, que veio da Ásia, aderido a cascos de navios. Quando chegou lá na região sul do Brasil, lá ele se reproduziu porque ele não tinha predador e passou a ocupar o espaço do nosso bivalve, o nosso sururu aqui nativo. Então a população nativa despencou e a população exótica que veio da China, que veio da Ásia, cresceu numa escala geométrica. Então, quando você ocupa hábitats, você, de certa forma, prejudica a espécie nativa. Então, você tem as mudanças climáticas, a poluição, a introdução de espécies invasoras. Entre exemplos emblemáticos, nós temos aí, quase em vias de extinção, o tigre de Bali, a ararinha azul, que agora foi reintroduzida no ambiente natural, só tinha em cativeiro, então espécie brasileira. O rinoceronte branco do norte, reduzido a apenas 2 indivíduos vivos. E os que foram extintos, famoso dodô, que era uma ave de solo, tá? Nós podemos um dia até falar qual a diferença de ave de solo e ave que voa, né? O lobo da Tasmânia, o mamute, o tigre-dente de sábia, essas espécies já foram extintas, não estão mais entre nós. E quando a gente perde uma espécie, até antes do homem estar aqui na Terra, né, algumas espécies que eu citei, quando uma espécie é extinta, é uma derrota para a humanidade. Porque no que nós fizemos? Qual foi o nosso comportamento que levou à extinção desses indivíduos, dessas espécies que são extremamente importantes para o meio ambiente? Todas as espécies são importantes. Semana passada nós falamos, retrasado, falamos de barata. Mas barata tem importância até para mostrar a má gestão, né? A falta de coleta de lixo. Então, todas as espécies têm importância. Olhando nesse sentido, tem. E hoje, né, nós temos um problema sério no Brasil, que é a diminuição da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica. Nós perdemos nos últimos 100 anos um estado de Pernambuco de áreas alagadas. Olha a importância das áreas alagadas. Né? São espécies, você sabe, Fernanda, que tem espécies chamadas endêmicas, que só tem naquele ambiente. Precisa daquela temperatura, da umidade, da luminosidade.
Aí quando aquele ecossistema é extinto, ele é né, devastado por incêndios, por desmatamento, grilagem, garimpo, aquela espécie já desapareceu e o homem nem soube da sua existência, não tinha ainda pesquisado, somente plantas, né? Então é muito assim, é muito triste quando a gente fala, e muitas das vezes a extinção é irreversível e suas consequências podem, de certa forma, alterar toda a cadeia alimentar e também a vida humana, né? E quando você. Tem até um exemplo clássico, Fernanda, de cadeia alimentar que a gente dá em sala de aula, a gente fala assim: ó, eu tenho o capim, eu tenho o inseto e tenho o sapo. O inseto consome o capim, o sapo consome o inseto. Então é um equilíbrio. Se eu tirar o sapo, a população de insetos cresce, porém a população de capim vai diminuir e a população de inseto tende a diminuir depois. Então, quer dizer, você desequilibra toda a cadeia alimentar. Agora, os vagalumes é um brilho que está desaparecendo. Há quanto tempo você não vê um vagalume? Nossa, nem sei. É um sinal de alerta, né? Sim. É um sinal de alerta. Você sabe que é uma reação química, né? Ele tem uma região do abdômen, que é onde entra o oxigênio reage com enzimas, tá? Essas enzimas aí provocam a liberação daquela luminosidade, chama bioluminescência. Olha que nome bonito, bioluminescência. A luz, né, natural, a luz produzida a partir de fatores químicos, biológicos, e você tem algas bioluminescentes, você tem diversas espécies que liberam. Mas por que emite a luz? Para quê? Qual o objetivo? Para direção e também para mostrar para o predador que ele pode ser tóxico, né? Muito bom. Você tem as colorações de advertência que chamam a atenção do predador, o predador racha fora. Fala, opa, aqui não, aqui tá complicado. Por quê? Tem essa luz aqui tá tô com medo, né? Tô receoso. Então, quer dizer, a luz ela tem algumas funções importantes, então a comunicação sexual, então ela atrai, né? Os machos acabam atraindo as fêmeas, a defesa pode sinalizar que o inseto é tóxico, de sabor ruim para o predador, e orientação. Então, quer dizer, olha que bacana você conseguir entender. Porém, o que está levando ao desaparecimento dos vagalumes? Esses fatores que a gente acabou de falar. A urbanização desordenada, o uso intensivo de agrotóxicos, a poluição luminosa, inclusive a luminosidade das cidades, acaba afastando esses indivíduos. Eles gostam de ambientes escuros, onde ali eles utilizam essa bioluminescência para aqueles fatores que eu falei, atração sexual, mostrar para o predador que ele pode ter um sabor desagradável, e principalmente o uso de agrotóxicos, né, Fernanda? Esses inseticidas que são aplicados aí para combater o mosquito da dengue, ele não é específico para o mosquito, ele acaba matando outros insetos, inclusive o vagalume. Isso. E agora, do interior às grandes cidades, todo mundo aplica esse inseticida, né? Através desse processo de pulverização do inseticida, e tem que ter horário. Por exemplo, a abelha, se você aplicar todo esse processo de inseticida na cidade, antes de escurecer o dia, você mata também as abelhas. Isso aí. Tem um inseto. Oi. Vamos para o Repórter CBN e eu volto já com os nossos ouvintes, tá? Super curiosos aí com a relação dos insetos em extinção. 10h04, de volta com o nosso CBN Vitória, depois das informações do repórter CBN. Hoje, quarta-feira, 13 de agosto, tem Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na série desse mês de agosto, os animais em extinção, hoje a gente fala sobre o sumiço dos vagalumes. Tem um ouvinte comentando, Paty? Tem sim, Fê. O Hernandes dizendo que umas semanas atrás ele estava correndo naquele novo calçadão, aquela nova orla de Vila Velha, por volta de 7 da noite, chegando na Ponte da Madalena, ele viu alguns vagalumes. Ai, que legal. E disse que da última vez que ele tinha visto, ele era criança ainda. E nesse dia ele também viu um cachorro do mato atravessando o calçadão. Ai, eles fizeram até foto. Eu tava rodando essa foto na rede social, pedindo para identificar que animal era aquele. Era um cachorro do mato. Cachorro do mato. Pessoal lá de Itaparica. Ó, a Márcia também está dizendo que está nos ouvindo, que quando ela não consegue estar ligadinha no rádio, ela está no YouTube, e é isso aí. Legal. Olha, a Márcia, e quem quiser acompanhar essa nossa transmissão pelo YouTube de A Gazeta ES, clica agora, estamos ao vivo, já praticamente finalizando o Marco. Marco, me conte mais aí, para finalizar a extinção dos vagalumes. Para finalizar, qual a importância ecológica dos vagalumes? Vai além da sua beleza, né?
As larvas do vagalume são predadoras de pragas agrícolas, como lesmas, caracóis, desempenham um papel natural de controle biológico. Além disso, serve de indicador de qualidade ambiental. Tem vagalume, o ambiente está equilibrado, pois sua presença está associada a ecossistemas preservados, livres de poluição química e luminosa. Quer dizer, se você encontra vagalume aí no seu ambiente rural ou urbano, ou principalmente rural, sinal que aquele ambiente está bem conservado, existe o equilíbrio da cadeia alimentar, a teia, né, ecológica está bem controlada. Quer dizer, olha a importância, ele serve como nós chamamos de bioindicador, ele indica a qualidade do ambiente. Então, eles são importantíssimos. Uma pena que estão desaparecendo. E são insetos mesmo da nossa infância, que hoje em dia a gente já não vê mais, não consegue obter essa imagem fantástica de ver um vagalume ou pirilampo piscando, né? É muito bonito. É isso. Na próxima semana... Próxima semana vamos continuar com outras espécies aí que ameaçadas de extinção. Tá bom? Combinadíssimo, viu? Obrigada, Marco.